Bom, viemos agora da nossa live de Clube de Membros, número 73. Se você participou comigo, diz aí se você gostou, diz aí se foi bacana, se o ambiente foi legal e se o conhecimento que a gente transferiu ali sobre, né, o tema de hoje foi a missão Rússia, né, se acrescentou alguma coisa a mais aí do que você já tinha assistido na mídia. A sua opinião, a sua visão sobre o trabalho que a gente faz aqui é muito importante. E se você quiser se tornar membro, inclusive ter acesso a essa live que aconteceu agora, basta clicar aqui no topo do chat, está uma barrinha azul, né, e se tornar membro aqui do canal. Não esquece também de dar like, se inscrever e compartilhar, que isso é de graça. Tá? Tema principal aqui, missão cumprida na Rússia, essa foto real da missão, né? E eu já começo explicando o seguinte. Eu participo desde 2011 do Conselho de Alto Nível Governamental entre Brasil e Rússia, né? Eu tive a oportunidade de ter inúmeras reuniões dentro desse conselho, lá em Moscou, né? E aqui no Brasil também. Lembrando que nós estamos falando das missões oficiais, né? Fora as missões empresariais aí em paralelo. Mas as missões oficiais, onde você discute questões de Estado, questão de governo, enfim, eu tive a oportunidade aí de participar e ver, enxergar aí como é esse pensamento do russo em relação ao Brasil, assim como levar para lá como é a nossa visão sobre o mercado deles. Bom, sempre considerei e considero a Rússia um país amigo, um país aliado. O povo russo gosta muito, sempre foi muito bem tratado lá como brasileiro, né? E acredito que essa relação nossa, que é uma relação inclusive de 200 anos, né? Principalmente do ponto de vista formal diplomático, inaugurada ainda por Dom Pedro II, né? Dom Pedro II esteve na Rússia, já falei isso aqui algumas vezes, e nós temos inclusive uma unidade consular russa que fica no Rio de Janeiro, que data dessa época, aí, 200 anos também. E é uma relação muito antiga, porém, devido às distâncias, enfim, e principalmente devido aos eventos de cunho militar e ideológico do século passado, as coisas ficaram, vamos dizer assim, menos amigáveis, né? Porém, já há um tempo o Brasil tem retomado essa agenda e eu acredito e até recomendo que, se você ainda tiver condições aí, ou puder no futuro, a gente não sabe como é que vai ser isso, viajar pelo mundo, recomendo muito que visite ali o país. Você vai encontrar uma riqueza cultural, uma beleza, inclusive arquitetônica, muito bonita, muito similar às melhores capitais da Europa, né? Aliás, se você perguntar para o russo, ele vai dizer que é até mais bonito, né? São Petersburgo, Moscou, enfim, tem muita coisa interessante lá para você conhecer, tá? Para os assuntos que nós tratamos aqui, que é principalmente o campo da defesa, há uma riqueza, tanto da questão industrial. Eu tive a oportunidade de estar em diversas fábricas militares, de equipamentos militares na Rússia, construção naval, fui na área e ambiente de construção de foguetes e mísseis, construção de armamentos leves e pesados, tem muita coisa, é um verdadeiro paraíso. Fui até onde está as primeiras bombas atômicas fabricadas por eles, lá tem até uma imagem aqui que eu já trouxe no canal, né? E conhecer também algumas estruturas de bunkers a 30, 40 andares no subsolo de Moscou. Muito interessante, realmente é um turismo do ponto de vista da defesa imperdível, né? Mas falando das relações, o presidente Bolsonaro, no meu entendimento, nesse aperto de mão aí, sela com a Rússia uma nova fase, tá? O Brasil tem, do ponto de vista de trocas comerciais entre Brasil e Rússia, cerca aí de, entre Brasil e Rússia, cerca de 6 a 7 bilhões, né, de trocas comerciais. Não é um valor muito significativo, tá? Não é um valor muito significativo em termos de comércio exterior do Brasil, a posição da Rússia vai ficar lá para trás, porém, é muito estratégico para algumas matérias-primas e insumos dos quais a nossa indústria, inclusive o agronegócio, são dependentes. Um dos motivos, todo mundo já sabe aí, a questão dos fertilizantes. Então, nesse sentido, o Brasil consolidou, dentro dessa missão, né, uma espécie de garantia de continuidade do fornecimento dos fertilizantes. Há uma preocupação real sobre esse tema. O Brasil, inclusive, está buscando outras fontes para essa matéria-prima, né? Mas quando o assunto é larga escala, nada pode ser obtido no curtíssimo prazo. Portanto, para não comprometer o nosso setor de agronegócio,
pode-se dizer que essa visita foi inclusive prioritária, e o objetivo foi cumprido, né. Haverá, e eu participei de fóruns que indicam isso, uma ampliação das nossas relações entre fornecedores de matéria-prima, equipamentos e até de tecnologia para a fabricação de fertilizantes, bem como a ampliação, né, ou a garantia do estoque para fornecimento de médio e longo prazo. Um desses sinais foi a negociação que houve entre empresas russas e brasileiras para assumir aqui uma planta industrial de fabricação de fertilizantes no próprio Brasil, aí na região central do Brasil, né. Então, uma série de conquistas foram feitas, uma série de negócios foram iniciados, inclusive eu participei desse fórum ontem e hoje, além de os próximos 10, 15 dias acontecer uma sequência, né, de reuniões para que, isso é o esperado, isso é o normal de um fórum entre dois países, para que sejam consolidadas e assinados acordos de memorando de entendimento e até acordos finais aí entre os países, né? E entre empresas e entre os países. O que foi diferente das outras missões das quais eu participei foi o grau de importância que foi dado ao setor da defesa, onde defesa e energia, onde nós tivemos não só a presença do próprio presidente, é óbvio que chefiou a missão, recebido pelo seu homólogo russo, o Vladimir Putin, mas também a ida do nosso ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que é um general de exército, o que dá muito mais força e credibilidade à missão, né? Além de estar acompanhado o presidente de assessores e ministros que são estratégicos para o país, né? Já no trocadilho direto, o próprio SAI, que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, esteve presente a partir do ministro Almirante Rocha, que é o ministro da Ativa, é um cargo de governo, mas é um cargo militar do governo, Almirante Rocha, e do próprio Almirante Bento, né, ministro de Minas e Energia, para tratar de assuntos referentes à energia nuclear e outros temas. E o ministro Braga Neto, que tratou da questão da defesa, bem como acordos foram celebrados, já celebrados, formalizados, pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, também general de Exército, importante citar, todos no último grau das suas patentes, né, e que estiveram lá com seus homólogos fazendo esse tipo de celebração. A seara de defesa, que antes era muito mais focada na indústria de defesa, ganhou uma pauta de Estado mais relevante. É óbvio que as indústrias fazem parte disso, mas as questões de alto nível serão decididas diretamente entre os estados, o que é muito bem visto também. Tira um pouco de autonomia da indústria, porém, dá mais velocidade e assertividade para a tratativa. Então, esse é mais um dos saldos positivos. O terceiro item que eu gostaria de destacar aqui é com relação da parceria político-estratégica, onde, e aí eu vou ter que usar um pouquinho de imagem aqui para a gente falar sobre isso, onde não só houve uma grande sinergia, que é uma característica que acompanha o presidente Bolsonaro nas suas missões, mas principalmente com um líder tão enigmático, né, como é o Putin, onde houve uma sinergia ao ponto de nós podermos quase afirmar que hoje, se nós tivéssemos uma demanda entre Brasil e Rússia, é capaz de nós termos uma linha direta ali entre o presidente Bolsonaro e o próprio Putin, assim como a relação construída entre o presidente Bolsonaro no passado e o presidente Trump. Então, dá até para traçar um paralelo sobre isso. E nós vamos justificar isso, aí sim, compartilhando um pouquinho da experiência que nós temos nessas missões, explicando para você como nós tiramos essas conclusões. É uma análise básica, você não precisa levar ela como verdade, mas é a nossa visão, né, a partir da experiência que nós tivemos. Então, ao lado de Putin, Bolsonaro defende a soberania dos países e o Bolsonaro agradece, inclusive, diretamente ao presidente Putin a questão da defesa da nossa própria soberania sobre a Amazônia brasileira. É óbvio que o Putin tem essa atitude, e é importante as pessoas entenderem isso. O Brasil e a Rússia são países de grande extensão territorial, isso é cada vez mais raro no mundo. Há uma tendência para que os países, as potências, promovam conflitos em países de grande
extensão territorial para que seja mais fácil a sua conquista, né? É o famoso dividir para conquistar. Um exemplo claro disso é o que acontece direto na África, né? E o Brasil não está fora de ser alvo, né, da cobiça, né, das potências, principalmente as potências europeias. Nós sabemos quem são os olhudos, né, da nossa grande faixa de extensão territorial e das nossas riquezas aqui. E, recentemente, no ano passado, houve alguns gestos da Rússia que vão ao encontro dos seus próprios interesses, porque quando se fala em território, a Rússia detém a maior extensão territorial do mundo, é o maior país do mundo em termos territoriais, né? Mesmo que, em termos de aproveitamento, a maior parte desse território não seja, vamos dizer, amigável para exploração, devido ao clima, né? Enfim, basicamente, boa parte desse território fica sob neve, né? Condição muito adversa, difícil, não dá para você promover grandes culturas, nem agrícolas, nem de pecuária, nem até a própria ocupação humana é dificultada. E uma outra parte que, em boa parte do ano, também sofre com esse clima mais rigoroso. Mas é muita terra, né? E assim como outros países também, o Canadá sofre esse tipo de situação, mas também tem esse abrigo do clima. Já o Brasil é gigante, é o quinto maior país, quinto ou sexto maior extensão territorial. Porém, em área útil, praticamente você tem toda a extensão territorial do Brasil, com exceção das áreas de difícil acesso da Amazônia, ali onde você tem uma floresta muito densa e fechada, mas você tem praticamente o aproveitamento aí de todo o território nacional para a vida humana. Então, o Brasil tem um destaque nesse ponto a nível mundial. A Rússia tem essa demanda, se deixar lá, também vai aparecer uma grita, não é uma greta, né, para reclamar lá dos problemas na Sibéria, assim como esse pessoal inventa as suas paranoias, né, para tomar as riquezas do Brasil, né? Pauta essas que gente séria não leva a sério, né? Não com as falácias que são colocadas. O Brasil leva a sério o seu meio ambiente, leva a sério a população, a convivência, inclusive com os povos originais do Brasil, mas não em demérito do próprio povo, né? Então leva a sério como deve ser levado a sério e não com histeria, né? E o Putin compartilha desse mesmo sentimento e tem apoiado o Brasil, até porque apoiar o Brasil é se auto-apoiar, né? Nesse caso, porque a demanda é exatamente a mesma. Bem como a disputa, né, e o valor que se dá na Rússia, assim como no Brasil. O Brasil e a Rússia não são totalmente iguais, tá, pessoal? A questão de costumes e tudo, você tem algumas diferenças, mas alguns valores, como o da família, valores ligados à fé, à religião, enfim, nós compartilhamos essa, vamos dizer assim, similaridade. E isso também foi pauta. Aliás, a fala do presidente Bolsonaro, final, diz muito sobre isso, né? Vou até colocar para vocês aqui daqui a pouco. Pois bem, sanado, né, todo esse momento, né, nós podemos dizer que essa foi, com toda certeza, a missão entre os dois países de maior sucesso, tanto no avanço de agendas que interessam aos dois países, quanto da própria relação em si, tá? E digo isso pelas falas, né, que sucederam. Na questão especificamente do avanço das agendas de energia e defesa, os representantes certos estavam lá. Nós vamos ter que fazer isso alvo de outras lives para aprofundar. Primeiro, porque eu vou precisar que a turma retorne. Agora você tem as primeiras declarações e, principalmente, a agenda de defesa foi mantida sob bastante secretismo, o que é um bom sinal para o Brasil, né? Aliás, para os dois players. Lembrando que, enquanto nós estamos aqui exaltando o sucesso da missão, nós temos uma imprensa no Brasil que torce contra o Brasil, aliada a algumas autoridades que têm uma visão menos, vamos dizer assim, de espírito público sobre o seu próprio cargo, que tentam, inclusive, atrapalhar e desfazer aí da importância, quase que um ciúme, né? Se nós formos bonzinhos aí na avaliação, né? Desfazer da importância aí da própria missão. Então, essa é a minha impressão inicial aí sobre o encontro. Eu estou escrevendo um artigo que nós vamos publicar sobre os detalhamentos disso. Foi tratado também setor financeiro, além dos setores agropecuário, energia, defesa. Olha,
foi uma agenda muito mais ampla do que a última que eu participei, acho que foi 2017, aí 2019 nós já tínhamos o presidente Bolsonaro. A agenda veio para o Brasil, mas não como bilateral, veio como BRICS. Eu participei também em 2019. O Brasil foi o presidente dos BRICS em 2019 e os países estiveram aqui, inclusive a Rússia, inclusive o Vladimir Putin, né? E agora a sequência foi retomada, né? Então, muita coisa aí tem para a gente conversar sobre esses temas. Mas eu gostaria de fazer alguns destaques aqui, né? Primeiro, eu vou começar aqui pelas imagens, porque quem é aqui do canal Pátria e Defesa sabe que nós estávamos construindo as possibilidades durante os últimos 10 dias, né, do encontro. Houve a possibilidade, houve o convite para que eu estivesse lá, não houve condições de ir, né, mas fizemos os fóruns aqui por vias virtuais, né, digitais, através de painéis e conferências. Deu tudo muito certo, inclusive, não acho que teria feito grande diferença nesse momento, tá? Mas eu gostaria de fazer alguns destaques, principalmente do ponto de vista político. A começar, a ida do presidente Bolsonaro em meio à questão de disputas entre a OTAN e a própria Rússia, né, fizeram com que houvesse uma certa quase que paranoia sobre o processo. Nós também, é óbvio, nós somos seres humanos sensíveis às notícias, à informação, também tínhamos a preocupação com relação ao presidente, mas confiando, inclusive, na forma com que o presidente Bolsonaro conduz os seus encontros, entendemos que a coisa ia fluir. E fizemos sempre um amplo apoio. E demos algumas dicas, e eu quero resgatar isso que nós falamos antes, que o resultado efetivo do encontro iria depender da apresentação final do dia 16. Apresentação essa que nós trouxemos ainda pela manhã cedo do presidente. E vamos fazer um comparativo para você entender se aquilo que nós conversamos antes tem sentido. Vou começar por aqui, né? Esses foram os encontros anteriores à visita do presidente Bolsonaro. Vou citar só dois, tiveram outros, né? Mas nós tivemos um encontro entre o presidente Macron e o presidente Putin. Isso virou, inclusive, tema de memes e ironias aí ao redor do mundo, né? E você nota o distanciamento entre as duas autoridades. Esse distanciamento físico se reflete também no campo do conhecimento e da relação, né? Tivemos aqui a mesma cena, por exemplo, com mais um país da Europa, que é a Alemanha, um país importante, aliás, um país que tem muitos negócios e é codependente da energia, é dependente da energia que vem da Rússia, né? 50% da energia da Rússia depende do gás, da Alemanha depende do gás russo, é um nível altíssimo de dependência para um país tão desenvolvido quanto a Alemanha. E também esse distanciamento foi feito. Notem que não será só na reunião, mas também na fala final. Eu frisei muito isso aqui. Quem lembra de nós sugerirmos que o resultado do encontro se daria pelo posicionamento, quem lembra diz aí no comentário. Quantas vezes nós falamos isso? Que o pronunciamento, a postura, a colocação do púlpito, das bandeiras fazia diferença? Eu vou explicar para você por quê aqui. Essa é uma informação que você só vai encontrar aqui no canal Pátria e Defesa, mas vamos lá. Aí nós temos o encontro do presidente Bolsonaro com Vladimir Putin. Essa imagem é do encontro de hoje, né? Então você nota a proximidade, aqui é a apresentação e a reunião se deu em um ambiente menos formal, né? Inclusive com o almoço, o presidente ficou a 1 metro. Eu conversei com alguns amigos nossos que estão lá na equipe precursora do presidente e acompanharam também a visita, estiveram na sala lá né? E nós vimos e nos foi dito a proximidade e o grau de entrosamento do presidente Bolsonaro com relação ao Putin. Aí nós vemos uma comparação clara, né? Dá para ter uma noção melhor aqui na foto comparativa, mas agora eu quero dar alguns detalhes do ponto de vista da postura diplomática, que isso é um dado que não está escrito em nenhum lugar, mas ele dá o tom, né, de como foi o resultado do encontro. Então vamos lá. Aqui o presidente Vladimir Putin se posicionando e se pronunciando pós reuniões com o chanceler Scholz, né, ou Scholz, que é o novo chanceler da Alemanha, ficou no lugar da Angela Merkel. Note que você tem, vou já dando a dica para você entender, que você tem bandeiras de um lado da Rússia
e do outro lado da Alemanha e da União Europeia, mostrando que são duas entidades de Estado separadas, né, que estão em pontos antagônicos e distantes. Esse é o primeiro ponto. Você vai notar a semelhança na visita, né? Lembrando que, na verdade, essa visita aqui da França foi anterior à da Alemanha. Você nota também o distanciamento, inclusive a própria postura do presidente Putin em relação ao Macron e o resultado das reuniões. De novo, você tem Rússia de um lado e União Europeia e França do outro. Né? Aí volta aqui a Alemanha, você vê, além do distanciamento, notem a distância dos púlpitos, a gente alertou isso. Agora vamos ver como foi o Brasil. Lembra, nós falamos tanto sobre isso. Você vai notar duas coisas aí bem objetivas. Primeiro, distância entre os púlpitos. Segundo, a postura, o empostamento das bandeiras cruzadas, ou seja, você tem Rússia, Brasil, Rússia, Brasil, Rússia, Brasil, Rússia, Brasil. Isso significa interação. Isso é uma leitura, é o que eu disse, isso não está no manual. Você percebe. Tá? E perceba que, inclusive, atrás do presidente Putin está a bandeira brasileira e atrás do presidente Bolsonaro está a bandeira russa. Significa que a evolução se deu de caráter positivo, né, durante a relação. Vai ter alguém que vai querer me contrariar, alguém que chegou nisso mais cedo. Eu tenho essa experiência de participar. Eu acho que fotos dos encontros que eu participei, foram mais de 20 missões oficiais que eu fiz nesse sentido. Eu tenho, acho que, foto de todas, onde a gente tira essas fotografias com as bandeiras atrás. Fotos minhas, inclusive. Podia ter trazido hoje. E é uma observação, faz parte da minha experiência nesses encontros. Não está lá no manual de diplomacia. Mas você nota que a simpatia entre as duas equipes, entre as duas áreas de Estado que organizam o encontro, se reflete nesses impostamentos. Seja da distância entre os líderes, a bandeira, detalhes. Uma coroa de flores significa muito. Tá? E essa simbologia foi presente aí no evento. Então, estou trazendo, compartilhando isso aqui com os amigos aqui, com os inscritos do canal Pátria e Defesa. Tá? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Bom, aqui foram essa foi a forma com que eu participei. Quem acompanha aqui pela área de membros, a gente postou, né, tanto as reuniões aqui. Essa reunião foi pela manhã, já foi o encerramento da reunião. Né, tá aqui aqui nós já estava acompanhando pela imprensa, mas nós tínhamos um painel aqui de relação, foi via um aplicativo próprio, né, já está lá na área de membros, lá não lembro qual foi o aplicativo agora que nós usamos, e com os outros interlocutores, né, na Rússia e no Brasil. Então, participou ali um número significativo de pessoas que já fazem parte dessas comissões. E se você quiser mais detalhes e mais imagens, na área de membros a gente postou lá esse material. Pois bem, a minha conclusão aqui sobre... deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Bom, e o resultado do encontro, esse é um artigo que já está lá no Pátria Digital, esse artigo será enriquecido. Antes de entrar em live agora, antes da live de membros, eu estava em reunião com o presidente da Câmara Brasil-Rússia, o Gilberto Ramos, foi uma reunião muito produtiva. Nós estávamos falando justamente, e ele compartilha comigo essa sensação de que essa foi a melhor reunião entre Brasil e Rússia. Eu acredito que o Gilberto, mais de 30 anos que ele frequenta, já morou lá na Rússia, enfim, fala fluentemente o russo, é praticamente, não sei se posso dizer amigo, mas uma pessoa que está sempre no círculo de amizades do presidente Vladimir Putin. Estávamos conversando sobre isso e ele passou uma impressão muito positiva dos russos, né, em relação ao encontro e em relação ao Brasil. Então, essa era para ser única e exclusivamente a estrela do dia. Nós falaríamos aqui por horas sobre esse assunto e posso falar o quanto, né, o pessoal desejar. Mas nós sabemos que tem outros assuntos e o Brasil não para. O sistema, a mídia e o sistema do estamento brasileiro não dão trégua. Afinal de contas, essa turma, se tem uma coisa que eles se incomodam, é que o Brasil seja um sucesso em qualquer campo. Se esse campo é de defesa, diplomacia e prestígio ao governo e ao povo, prestigiar o governo brasileiro é prestigiar o próprio povo brasileiro, né? Afinal de contas, o presidente não cai de paraquedas no Palácio do Planalto. Ele é eleito após a maioria, obter a maioria do apoio da população através do voto. Então, a turma que joga contra já quis aparecer ali, já ficou enciumada, aqui não teve atenção total e já tentou ali chamar atenção, né? Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês agora sobre o que a gente acabou de explicar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ser. Foi tanta coisa, pessoal, que a gente tratou. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, quiserem
fazer, eu estou à disposição aqui no chat. Nesse momento, vou passar aqui para o chat, né? Vou só beber uma água aqui, porque eu falei demais. E enquanto você pergunta aí. E não esquece também de dar like, se inscrever e compartilhar.